E já agora, o que distingue o EBITDA contabilístico do EBITDA fiscal? Bom, comecemos pelo EBITDA contabilístico, aquele que apuramos diretamente na demonstração dos resultados por naturezas de uma empresa. O EBITDA contabilístico é uma métrica muito importante que é utilizada para avaliar o desempenho operacional de uma entidade. E o EBITDA é o acrónimo em inglês daquilo que se diz Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, trata-se de um resultado contabilístico antes dos juros, antes dos impostos, antes das depreciações e das amortizações. É uma medida de resultado operacional da empresa, antes de considerar então os encargos financeiros, antes de considerar determinados gastos não desembolsáveis, como são as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos ativos intangíveis, bem como a questão do imposto. O EBITDA fornece, assim, uma visão do desempenho operacional da empresa, do desempenho operacional puro da empresa, por assim dizer, excluindo fatores que não estão diretamente relacionados com a operação principal da empresa. Podemos calcular o EBITDA, por exemplo, considerando o resultado operacional da empresa e somando-lhe a esse resultado operacional as depreciações e as amortizações. Ou então podemos também calcular o EBITDA começando pelo resultado líquido do período, somando o imposto, somando os encargos financeiros líquidos e somando as depreciações e as amortizações, e nesse sentido temos o EBITDA. É na demonstração dos resultados por naturezas que nós temos então o cálculo do EBITDA. A demonstração dos resultados na vertical, onde vamos ter os vários rendimentos e gastos operacionais, culminando no resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e impostos, o denominado EBITDA. Podemos então também, como eu referi anteriormente, fazer o cálculo de baixo para cima. O resultado líquido do período, somando o imposto, somando os gastos de financiamento líquidos, somando as depreciações e as amortizações, voltamos a ter o EBITDA. Ou simplesmente o resultado operacional somado pelas depreciações e as amortizações forma o EBITDA. Este resultado operacional que nos permite avaliar o desempenho operacional puro da empresa, excluindo então os fatores que não estão diretamente relacionados com a operação principal da empresa. E claro, este EBITDA ele vai nos permitir comparar o desempenho operacional de diferentes empresas, mesmo que tenham estruturas de capital e regimes fiscais distintos. Bom, e portanto é uma métrica que é bastante usada para a comparação entre empresas, mesmo a nível internacional. Ora, agora vou explicar aquilo que é o denominado EBITDA, mas fiscal. O EBITDA fiscal, ele deriva efetivamente do contexto da fiscalidade portuguesa, nomeadamente para aplicação de algumas limitações fiscais que já vou referir. Vou começar por explicar como é que se calcula o EBITDA fiscal. O EBITDA fiscal, ele parte do lucro tributável ou do prejuízo fiscal e aqui, aquilo que nós apuramos na declaração modelo 22, a declaração modelo 22 que faz então a passagem, o percurso de um resultado líquido do período contabilístico até chegarmos
a um conjunto de correções fiscais, ajustamentos fiscais a acrescer, ajustamentos fiscais a deduzir, variações patrimoniais positivas e negativas, tudo somado vai formar ou o prejuízo para efeitos fiscais, se daí resultar valor negativo, ou lucro tributável, se resultar um valor positivo. E este prejuízo para efeitos fiscais, ou este lucro tributável, ele vai ser o ponto de partida para calcularmos o EBITDA fiscal. Ora, ao lucro tributável ou ao prejuízo fiscal diretamente da declaração modelo 22, somamos os gastos de financiamento líquidos e somamos também as depreciações e amortizações, mas aqui muito importante, as depreciações e amortizações fiscalmente dedutíveis, que podem não coincidir, como sabemos, com aquelas que são reconhecidas, contabilizadas, porque as depreciações e amortizações estão sujeitas a limites de âmbito fiscal, nomeadamente viaturas, ligeiras de passageiros, edifícios, imóveis. Temos várias limitações e as depreciações que são reconhecidas na contabilidade poderão não ser aquelas que são fiscalmente. Uma forma rápida de verificarmos quais as depreciações e amortizações fiscalmente dedutíveis é através do modelo 32, preenchido e que fará parte do dossiê fiscal da empresa. Consideramos então os gastos fiscais, as depreciações e amortizações, o limite fiscal do período vai nos traduzir efetivamente aquilo que fiscalmente foi aceito. Então, recuperando a fórmula do EBITDA fiscal, lucro tributável ou prejuízo fiscal, declaração modelo 22 quadro 7, mais os gastos de financiamento líquidos, a diferença entre os juros obtidos e os juros suportados, de natureza, então, financeira, mais a correção pelas depreciações e amortizações fiscalmente dedutíveis. Este conceito de EBITDA fiscal efetivamente deriva da norma fiscal e é o artigo 67 da norma relativamente à limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento, o artigo 67 do Código do IRC, que contempla no seu número 13 aqui o conceito de EBITDA fiscal. Para efeitos do presente artigo, o resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos corresponde ao lucro tributável ou ao prejuízo fiscal, sujeito e não sujeito, adicionado dos gastos de financiamento líquidos e das depreciações e amortizações que sejam fiscalmente dedutíveis. E este conceito de EBITDA fiscal, nomeadamente no artigo 67 do Código do IRC, a limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento aplica-se precisamente para estabelecer um limite à aceitação fiscal dos gastos de financiamento. Os gastos de financiamento líquidos concorrem para a determinação do lucro tributável até ao maior dos seguintes limites: 1 milhão de euros ou 30% do resultado antes de depreciações, amortizações e gastos de financiamento líquidos impostos. Portanto, temos aqui então a limitação à dedução dos gastos de financiamento, onde a empresa utilizará o maior destes dois limites. Claro que a própria declaração modelo 22 também apresenta um ajustamento fiscal a crescer no campo 748 relativamente à limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento líquidos quando for ultrapassado o respectivo limite. A norma também, no artigo 43D, mas agora do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e aqui estamos a falar do regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas, estabelece que a dedução prevista nos números anteriores não pode exceder, em cada período de tributação, o maior dos seguintes limites: 4 milhões de euros ou 30%, mais uma vez, do tal EBITDA fiscal, conforme o mesmo é definido no número 13 do artigo 67 do Código do IRC.
Portanto, o EBITDA fiscal é um conceito fiscal que é usado assim em termos de IRC.